Dando sequência, já chamo para a doutora Rosana Notten, membro da Câmara Técnica de Morte Cefálica. Já chamo também representante da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, doutor Cristiano, a compor a mesa. E agora, dá seguimento, doutora Rosana. Eu gostaria de acolher o doutor Cristiano, que vai ser o nosso representante da AMIB nessa discussão sobre a apneia. Esse é um tema palpitante sempre, né? Todos nós que temos a prática da clínica sabemos que em algum momento da vida de intensivistas a gente se viu diante de encruzilhadas importantes quanto às decisões que a gente precisa tomar, diante do risco de provocar uma instabilidade no paciente em que a gente ainda não tem diagnosticado a sua situação. A gente lamenta a ausência da indicação da Sociedade de Medicina de Emergência, porque na nossa realidade nós sabemos que boa parte desses casos acontecem lá. E é bem importante que a gente envolva. Essa foi uma estratégia muito importante na Europa, quando se começou a enfrentar as questões do diagnóstico da morte encefálica, foi incluir os emergencistas nessas estratégias. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Cristiano, que vai nos falar, então, sobre que vai debater conosco sobre a padronização do teste de apneia, que vai ser apresentado pelo Dr. Falcão. Dr. Falcão é neurologista da USP de Ribeirão Preto, é mestre e doutor pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pós-doutorado em Melbourne, docente da disciplina de Fisiologia e Metabologia Cirúrgica da UTI da Unicamp, especialista em medicina intensiva pela MIB, presidente da comissão de títulos da MIB e nosso colega da Câmara Técnica. Obrigado, doutor Falcão. Obrigado, Rosana. Obrigado, Cristiano. Eu tenho três assuntos na minha agenda. A gente vai tentar falar esses 3 assuntos em 15 minutos. E foi bastante oportuna a introdução do Piva, falando sobre alguns aspectos de da morte cefálica, dos problemas reais, né, na vida do dia a dia. O que a gente fala é da prática à tática. Eu vou falar um pouco da fisiologia do drive respiratório com quimiorreceptores periféricos e centrais. Depois eu vou falar da técnica da morte encefálica, quais são as preocupações que a gente deve ter, por isso o médico capacitado, pronto para os problemas que a gente vai chamar de vale de problemas, e depois mostrar os resultados parciais de uma publicação que a gente está sendo enviada pelo nosso grupo, e terminando um pouco sobre a opinião aos critérios de inclusão para o diagnóstico de morte cefálica. Então, a gente tem essa sequência na nossa agenda. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai falar sobre a padronização, sobre as possibilidades de instabilidade que existe no teste de apneia. É um momento crítico, extremamente importante, já apresentado e acentuado pelo Piva. As vantagens de um PO2 acima de 200 em relação à segurança do teste de apneia, e atenções que a gente deve ter sobre DPOC e outro tipo de possibilidade. O que a nossa resolução diz? É obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos para a determinação de morte encefálica. 2 exames clínicos que confirmem coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico. Teste de apneia que confirme a ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios. E o exame complementar que comprove a ausência da atividade encefálica. E o que é esse estímulo respiratório?
é o desafio do CO2, é a metodologia que a gente usa. Só para lembrar rapidamente, nós temos aí quimiorreceptores periféricos, que é a elevação do CO2, a queda do pH e a queda do PO2 pelos corpos carotídeos ou os corpos aórticos, eles vão pelo vago no corpo pelo glossofaríngeo, do carotídeo, e vai pelo vago no corpo aórtico até o centro respiratório. Aí, em verde, está apresentado o centro pneumotáxico, apnêutico, o grupo respiratório ventral e dorsal, de uma maneira didática. Então, esses estímulos vão direto lá para o núcleo do trato solitário para dar o início do trigger da inspiração. Mas também, obviamente, temos quimiorreceptores centrais aí mostrados pelo CO2 e pH. O pH é o mais forte. Quando no teste de apneia nós elevamos, por exemplo, o CO2 em 3, 4 ou 5 milímetros de Hg por minuto, e ele aumenta mais ou menos em 20 do basal, e chega acima de 55, esse CO2 atravessa a barreira hematolicórica, combina-se com água, dando ácido carbônico, um gás é uma substância instável e acaba liberando o próton H+, e esse próton H+, vai lá estimular o drive inspiratório. Em pacientes cronicamente com PaCO2 elevada, existe uma resposta secundária metabólica com elevação do bicarbonato, existe uma mudança de sensibilização desse respirador, desse centro respiratório ao CO2 e ao pH. Então, esses pacientes ficam dependentes muito de quimiorreceptores de O2, como nós todos já sabemos. No entanto, esses centros respiratórios, eles enviam fibras descendentes em relação ao corno anterior da medula, na substância cinzenta, e lá fazendo sinapse, por exemplo, com o C3 e C4, levofrênico, e fazendo a contração do diafragma, também o relaxamento. E também músculos de T1 a T11, músculos intercostais, participação ativa da respiração. No entanto, qual é a atenção que nós devemos ter, fazendo parte daquela agenda de número 3? Os pacientes, já discutimos em relação aos cronicamente com CO2 elevado, mas também, atenção, a lesões de coluna cervical, que impedem a passagem desse potencial até o corno anterior da medula, atenção a neuropatias, atenção a miopatias e atenção a drogas como bloqueadores neuromusculares que vão afetar essa avaliação. Isso é uma fisiologia rápida para a gente conversar. No entanto, aqui vem um momento extremamente importante. A presença do médico capacitado é extremamente importante, já comentado pelo PIVA. Nós temos que ter uma monitorização básica, eletrosaturação arterial e pressão arterial invasiva, fazer um ajuste inicial de ventilação protetora, se possível, fazer um ajuste de ventilação protetora por no mínimo 10 minutos, colocando FO2 a 100%. Eu decidi, após o primeiro exame, com todos os critérios precisos, bem colocados, que foram colocados pelo Ideraldo, pelo Joel e pelo PIVA. Isso é muito importante quando vai fazer o teste de apneia. É a segurança do primeiro exame, após o primeiro exame. É muito importante isso. Nesse exato momento, você faz a decisão pelo teste de apneia. Então, você bota 100%, ventila, se possível, com ventilação protetora, e ao final de 10 minutos ou mais, escolhe a gasometria. E a gasometria deve mostrar uma saturação, se possível, acima de 94, um PaO2 idealmente acima de 200, e um PaCO2 35-45. Isso está escrito em nossa resolução. No entanto, drogas vasoativas, cristalóides, devem estar dispostos, mas a maioria dos pacientes, a maioria absoluta, na nossa experiência, já está com droga vasoativa. 30% dos pacientes começam droga vasoativa nesse momento da desconexão. É esse momento que a gente vai mostrar. No momento da desconexão, quando a gente vai fazer o teste de apneia, os problemas podem começar por hipóxia, por acidose, por acidemia, não é isso? Então, nesse momento, desconecta. Isso é muito importante, estabelece um fluxo. Esse é um momento muito importante, um fluxo adequado de 6 litros por minuto, oxigenação apneica, é por difusão ou por tubo T.
Então, tem os detalhes técnicos em relação à colocação dessa metodologia, isso é muito importante. E é simples e pode ser realizado em todo o território nacional. E observa-se por 8 a 10 minutos se tem movimento. Tórax e abdômen descoberto. No final da gasometria, você observou 10 minutos, coleta a gasometria e se tudo correu bem, você coloca lá a ausência de movimentos respiratórios com PaCO2 acima de 55, sim, assina e coloca lá o que está pedindo a nossa resolução em relação à pressão inicial, final, temperatura, PaCO2 inicial, final, PA2 inicial e final. Só que existem esses acontecimentos. Durante a observação do paciente em oxigenação apneica, ele pode ter hipotensão sistólica menor que 100, média abaixo de 55, hipoxemia grave, hipoxemia menor que 90, grave menor que 55, arritmia cardíaca grave com instabilidade e ter um movimento respiratório. Nesse momento, qual é a gasometria? Reconecta o paciente do ventilador. Os posicionamentos, existem muita literatura chamando atenção para o teste de apneia, fazendo críticas, chamando atenção para os confundidores, esse é uma das publicações, mas eu vou chamar a atenção, obviamente, são muitos pontos bastante interessantes, essa é uma das publicações, é isso. O que ele chama atenção? Afastar lesão cervical alta. Pensar no nível CO2 adequado para estimular o centro respiratório. Em caso de lesão de tronco e DPOC, já discutimos qual seria o nível de CO2 ideal. No teste de apneia, caso as coisas não tenham sido feitas adequadamente, o aumento do CO2, vasodilatação, pode aumentar a pique. E se para aumentar a pique, diminui a pressão de perfusão, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, eu posso transformar áreas saudáveis ou áreas em penumbra em áreas lesionadas. Daí a importância dos critérios de inclusão e do primeiro exame. Por que eu estou falando isso? Nós temos em cima uma lesão catastrófica. E eu estou cuidando desse paciente, assim como o Gerson mostrou, que o Joel mostrou. Esse paciente, apesar de todo o tratamento que nós façamos na UTI, com terapêutica multimodal, ozonoterapia, ele evolui mal. E ele vai para uma deterioração neurológica evolutiva. E acaba herniando, apesar dos nossos esforços. E aqui ele paralisa, ele tem ausência dos reflexos de tronco e vai até o diagnóstico de morte cefálica. Gostaria de chamar a atenção desse exato momento. Esse paciente tem 10 milímetros de Hg, ele tem uma lesão, o tempo está passando, as horas estão passando, e o paciente vai aumentando a pressão intracraniana, você vai fazendo o controle, e apesar de tudo isso, esse paciente evolui para uma síndrome de herniação. E o que acontece aqui, foi bastante oportuno o que o Piva falou, que houve uma PCR, 2 PCRs durante a evolução desse paciente, é que nesse aumento súbito de pressão intracraniana, com uma resposta de Cushing, existe uma grande hiperatividade simpática. Existe um aumento da pós-carga de VD, aumento da pós-carga de VD, aumento da pressão de ventrículo esquerdo, de átrio esquerdo, edema agudo de pulmão, dessaturação. Portanto, débito cardíaco e conteúdo arterial podem estar alterados, isso diminuição oferta, isso fica um círculo vicioso. Então, colocando assim de maneira mais didática, esse é o nosso paciente, esse é o vale dos problemas. Nós temos um paciente que nesse início da apresentação, desse início da figura, a gente está mostrando aqui que houve uma herniação. Reparem na linha tracejada, que é o tempo que você observa, corre atrás da solução manitol, vai para a tomografia, e você fala, bom, eu vou tirar a droga, eu vou tirar a sedação, eu vou fazer o que foi falado pelos expositores, o que está na nossa resolução. Eu vou tirar a sedação, vou dar as meias-vidas já indicadas pela sedação. Reparem que nós temos um tempo ali que vai do início da retirada da sedação até mais de 12 horas. Então, se você deu sedação, deu 10 horas sem sedação, está no meio do vale, e você faz um primeiro exame, faz o exame de apneia no meio do vale. E lembre, olham 12 horas aí, nós estamos com 12 horas após a suspensão da sedação, até 24 horas.
Pelo problema da hiperatividade simpática, existe a depressão miocárdica, e o paciente pode ter uma fração de ejeção diminuída nesse momento. Mas é nesse momento que a gente está fazendo o primeiro exame, o segundo exame, teste de apneia. Isso é um momento crucial. Por isso que devemos estar preparados para os problemas vindouros. Um dos problemas é a parada cardíaca. Repare aqui nesse gráfico que nós temos o tempo entre o primeiro exame até a definição do protocolo. Repare que nós estamos aqui no 26% de potencialidade de parada cardíaca durante o nosso teste de apneia, mas isso tem melhorado bastante, pois o Sardinha e o Venâncio podem comentar, a gente está observando uma diminuição do percentual de pacientes com parada cardíaca. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Por isso, a gente não vai ter tempo para conversar sobre isso, o tempo todo a gente deve estar em mente no protocolo do VIP Protocol ou Approach. Esse trabalho foi publicado por Glauco Westphal em 2016, o intensivista nosso do sul do país. Então, a gente está falando, ventile protetoramente para oferecer uma boa saturação, um bom conteúdo arterial dentro de uma boa hemoglobina. Veja a volemia, veja a função cardíaca e, se necessário, comece com drogas vasoativas. Isso o tempo todo, desde a lesão catastrófica, mormente neste momento. Eu vou passar para vocês, quando a gente fala de tática prática, um pouquinho da nossa experiência em relação ao teste de apneia. Nós temos duas fases, uma fase de estudo retrospectivo, que vai de 2010 a 2017, usando a resolução 1480. Nós avaliamos 94 pacientes em morte cefálica. Eu vou passar para vocês a nossa experiência em relação ao teste de apneia. Só para vocês observarem, o tempo entre o primeiro exame e o exame complementar, 13 horas. Lembrem, estão lembrados do Vale? É nesse momento que está sendo feita toda a avaliação do paciente. Olha aqui, quase todos com droga vasoativa, 95%. E com associação nora mais vaso, 28%. Eu gostaria que vocês observassem, aonde eu estou chamando a atenção, que é a mediana dos valores de PO2, PCO2, pH. Então, vamos lá. O PO2 pré-teste de apneia, o PO2 após a pré-oxigenação com 100% foi 243. PCO2, 41. Olha que interessante esse número. A saturação, 96. E o pH, 7,34. Aí desconectamos, fizemos a avaliação e no final dessa avaliação, antes da reconexão, olha o pH, olha o PO2, caiu para 191, olha o CO2, foi para 81, isso é um motivo para a gente discutir, não caiu saturação e o pH despencou para 7,11. Eu estou mostrando a mediana, porque vocês têm oportunidade de olhar o intervalo interquartil nessa apresentação. Então, a diferença do PO2, o PO2 caiu 50 milímetros de Hg. O CO2 subiu 40 e o pH de 34 para 7,11. Nós fazíamos dois testes, não vamos perder tempo com isso, mas o comportamento foi semelhante. Apenas no segundo o pH caiu muito mais que o primeiro. Portanto, no segundo teste, o PO2 caiu mais ainda, 77. Diferença de CO2, 41, e o pH caiu mais. Eu gostaria de ter esse último slide. Esse é um trabalho do Wadix, publicado no Annals of Neurology, da Academia Americana de Neurologia. Ele falou, o teste de apneia para determinação de morte cefálica, através da difusão de oxigênio, é um método que se mantém seguro. Reparem, ele representando a academia e ele é um dos responsáveis pelos guidelines de 2010. O teste de apneia somente é iniciado após PaO2 acima de 200 e PaCO2 entre 35 e 45. Hipotensão foi considerada como sistólica menor que 90 e hipóxia foi definida como PO2 menor que 60. Reparem que ele fez de 2008 a 18, ele fez 10 anos, nós fizemos 8 anos, mas o número de pacientes foi bastante semelhante, foi 114 pacientes. Olhem que interessante. O valor inicial, ele mostra valor mediano com intervalo interquartil de PCO2, PO2 e pH. Não vou chateá-los com isso, mas foi bastante semelhante com os nossos resultados.
E o que eu devo mostrar para vocês? A diferença de elevação do CO2 no trabalho deles foi em torno de 31 milímetros de Hg. Portanto, subiu aí de 3 a 4 milímetros de Hg por minuto. Portanto, confirma o que a gente já sabe. pH caiu de 7,38 para 7,18. Isso é muito importante. O pH cai muito, depressão miocárdica, arritmia cardíaca, aumento da pós-carga, é problemático. Olha que interessante. Todos os pacientes estavam usando droga vasoativa. Inclusive, 16% nesse trabalho começaram no teste. Daí a importância de chamar a atenção sobre a capacitação. Mas 30% aumentaram a dose da droga vasoativa durante o teste. Gostaria de ter como conclusão que a padronização do teste de apneia é extremamente importante para evitar algumas diferenças, mas a resolução permitiu que isso aconteça. Reconhecer instabilidade, prevenir instabilidade e o tratamento precoce. A vantagem de um PaO2 acima de 200 é a segurança que uma hipóxia não vai ocorrer e reconhecer situações como a retenção crônica ou qualquer outra situação, lesão medular, polineuropatia, que impeça a realização adequada do teste de apneia. Muito obrigado. Obrigada, doutor Falcão. O senhor fica na mesa conosco já. Agora eu gostaria de convidar o doutor Jefferson Piva. Não vou voltar a apresentá-los, apenas reconhecer a enorme importância que ele tem na pediatria há mais de 2 décadas trabalhando por esse diagnóstico. Obrigado, doutor Piva. Bom, Falcão, muito obrigado. Me facilitaste muito a apresentação e eu acho que se nós tivéssemos combinados, nós não teríamos ajustado as apresentações no mesmo enfoque. O teste de apneia, conforme já foi demonstrado, ele é seguro, desde que a gente faça obedecendo determinados padrões de segurança e pré-requisitos. Vou repassar. O controle da respiração não é um negócio simples, é complexo, todos nós sabemos, né? Tem vários estímulos que podem ser desde estímulos, né, por corticais até reflexo, como foi bem mencionado, mas o mais poderoso é esse aqui. E muitas vezes que é o nível de CO2. E aí muitas vezes se questiona por que nos guidelines ingleses é 60 o PO2, nós utilizamos o PCO2 e aqui o PCO2 55. O importante é a gente saber o seguinte, ó, que entre 30 e 60 é um estímulo que aumenta em 10 vezes a ventilação. Né? Então, essa diferença em termos para estimular o centro respiratório, 55, 57, 60, é quase a mesma coisa. Está no platô de estimulação máxima do centro respiratório. Tá? Opa. Bom, ele foi descrito pela primeira vez já em 59, e apesar de todo esse tempo, você pode ver que não existe uma padronização rígida. Existem algumas oscilações, e o importante é o que o Falcão colocou aqui. Ele tem que ser apurado, né? Ele tem que ser reproduzido e tem que ser seguro. E provavelmente, muitas das coisas, os resultados deles são ótimos aqui, porque provavelmente estão se tomando alguns cuidados na execução, que muitas vezes nós, intensivistas, podemos descuidar. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Então, os pré-requisitos são fundamentais, que sejam mantidos. Né? Tudo isso que o Falcão falou, eu vou passar, nas recomendações internacionais, elas estão absolutamente adequadas, exatamente como nós fazemos, ou seja, nós estamos dentro das recomendações internacionais. Né? A estratégia é exatamente essa aqui, em quase todo lugar do mundo, só que num estudo, num levantamento feito pelo Joel e pelo Glauco, que foi citado aqui, num levantamento grande que eles não tiveram o mesmo resultado que o Falcão teve. 25% dos pacientes deles, se eu não me engano isso, eles já partiam de um PO2 inicial abaixo de 200. Tá? Algumas explicações nós podemos trazer aqui, porque esse é o mundo prático, né, que nós vamos ver. Então, assim, como tornar isso mais seguro e realizável do ponto de vista prático? Bom, algumas vezes, o Falcão também já colocou aqui, quer dizer, quando ele tem PCO2 acima de 55 e não se observa o movimento respiratório, está feito. O teste, né, é positivo, deu presença de apneia. Quando ele é inconclusivo, muitas vezes nem todos esses pacientes têm um metabolismo como a gente imagina. Tem um metabolismo baixo. E a gente, passados 10 minutos, a gente colhe a gasometria e tem um PCO2 de 52.
ele é inconclusivo. Eu não posso concluir. Provavelmente eu tenho que prorrogar. E negativo, foi também comentado aqui, quando ele tem, né, presença de movimento respiratório, mesmo que deve, em qualquer nível de PCO2, alto ou baixo. Tá? Tem que se ter cuidado, nós, a pediatria, e vocês provavelmente medicina de adulto, paciente muito magro, né, e a criança, muitas vezes, o batimento cardíaco, e eles estão com descarga simpática, como foi colocado aqui, parece muitas vezes que são movimentos respiratórios débeis. Tem que observar bem isso. Né? Bom, e se cair a saturação, tem que ser abortado. Né? Então, bom, mas e o que se faz? Então, eu já apresentei esse slide para vocês. Então, nós temos aqui situações, né, de um adulto normal, um adulto obeso, ele tem uma capacidade, uma reserva fisiológica muito pequena. E se ele já sai de um PO2 limítrofe, que a nossa resolução, inclusive, permite, idealmente acima de 200. Mas, digamos, que eu já saia de um PO2 baixo, eu sei, por esse gráfico aqui, feito com pacientes em uma condição muito melhor, né, que não estavam tão doentes assim, e estavam no bloco cirúrgico, ele vai ter uma reserva de 3, 4 minutos. Então, eu já imagino que ele vai ter hipoxemia. E para não abortar, e para mim ter certeza desse exame, eu vou ter que ter algumas estratégias. Né? Bom, o que eu chamo a atenção aqui, né, isso aqui é pediátrico, é que em pediatria, diferentemente de adultos, imagino, as grandes causas são hipóxico-isquêmicas. O que quer dizer isso? O Falcão também ressaltou isso. Se eu tenho sepsis, se eu tenho anóxia, afogamento, eu tenho uma resposta inflamatória sistêmica. Eu não tenho só uma lesão cerebral. Então, esses pacientes, eles se comportam com alterações pulmonares que vão concomitantes. Né? Então, 20% mais ou menos. Aqui o nosso caso, um levantamento em 7 UTIs do Brasil por morte encefálica, né? Pós-parada, 20%. AVC, 28%, meningite, que é uma forma de inflamação sistêmica, porque é uma sepsis, 20%, né? E TCE, apenas 20%. Então, 1/5 do nosso paciente só tem lesão neurológica. Os outros, 80%, têm lesão sistêmica. E qual é a consequência disso? Você pode ver que eles fazem um excesso, um acúmulo de líquidos. Então, esse paciente ele pode estar saturando bem. Ele pode estar saturando às custas de muita pressão, né, e de uma alta fração de oxigênio. Na hora que eu desligar, ele tem uma reserva baixa. Conforme a gente sabia, as crianças também rapidamente fazem hipoxemia. Então, essa pode ser uma das razões que nós, intensivistas, muitas vezes não estamos ajudando nesse sentido. Ah, mas o melhor para esse paciente é o ventilar de uma forma protetora. Eu sei, isso aí pensando numa perspectiva a longo prazo. Só que nós agora mudamos o cenário, a perspectiva agora é zero. Nós estamos imaginando que ele está morrendo. E já está morto, inclusive. Eu preciso dar condições para que esse exame seja realizado nas melhores condições. E é isso que eu... Bom, então, o que se sabe é que os pacientes que têm uma taxa, né, um fluid overload, ou seja, um acúmulo de líquido acima de 10, 12%, vou pegar na minha área, uma criança de 10 quilos, seja admitida hoje, certamente, em 3, 4 dias, ela vai estar pesando 11 quilos, porque ela faz edema. E eu imagino que nos adultos também aconteça isso. Isso já leva a hipoxemia significativa. Por isso que a gente tem que aumentar a FO2. Não aparece hipoxemia porque eu estou botando FO2 para eles. Esse foi um estudo que nós fizemos aqui no nossa UTI, a mesma coisa. Né? Em torno de 30% dos nossos pacientes apresentavam retenção hídrica. No 3º dia de ventilação mecânica, pacientes rígidos que tiveram uma sobrevida boa. Né? Agora, pacientes com um processo inflamatório é muito maior. Né? Bom, olha aqui, 7.500 crianças, a prevalência de acúmulo líquido, 33%. Então, isso está associado com piora na ventilação. Por que eu estou falando isso em pacientes com morte? Porque esse é o paciente, que é provavelmente o pior de todos eles, que eu vou ter que fazer o teste de apneia. Tá. Como é que eu posso melhorar isso? Vou falar de estratégias que se faz, né? Não necessariamente eu posso utilizar aqui. Uma delas é que o pulmão funciona como uma esponja. À medida que o acúmulo líquido, ele vai se depositando com o passar. Isso está demonstrado por tomografia, é muito fácil. Só inverter esse paciente, botar ele em prona, já melhora e redistribui. 4 a 6 horas já melhora. Bom, outra forma é fazer isso que se fazia antigamente para ventilar a longo tempo. O que eu estou fazendo quando eu ventilo com volume corrente baixo? Eu evito a hiperinsuflação.
Isso daquelas áreas melhores para evitar lesão, que no futuro, a longo prazo, pode progredir. Só que, nesse caso, se eu não fizer isso, eu vou estar ventilando apenas aquelas áreas com boa complacência, que logo desrecrutam quando eu tiro a pressão. Então, uma das estratégias é eu manter esse paciente por 4 a 6 horas, ventilando, em vez de 6 ml por quilo, 8 a 10 ml por quilo. Isso não é nada absurdo. Isso se faz, muitas vezes, quando nos chamam à noite, no plantão, lá, que o paciente piorou, eu pego o ambu, né, e dou umas ventiladas ali, eu estou ventilando com 10, 12 ml por quilo, e o paciente melhora. Por que ele melhora? Porque ele recruta. E aí, depois, para que esse ar não saia, eu mantenho ele com um PEP mais alto. Então, recentemente foi feita uma revisão sobre isso, publicada no Intensive Care agora de 2019, né? Qual é que seria a melhor objetivo e a forma de ventilar pacientes só com trauma de crânio, os pacientes com síndrome de desconforto respiratório ou quando tem em comum? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na fase inicial, eu não sei se ele tem edema ou se tem síndrome de desconforto respiratório. Eu só vou saber 2, 3 dias depois. Por quê? Porque o paciente com edema melhora muito mais rápido que o paciente com SARA. A estratégia é a mesma, né? Pode ser utilizado um PEP mais alto. Jefferson, mas se usar um PEP de 13, né, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Só um pouquinho, vamos fazer uma continha matemática. Pressão, hipertensão intracraniana é acima de 20 milímetros de mercúrio. A correção de centímetros de água para milímetro de mercúrio é 1,3. Então, 13 centímetros de água, que é o que se mede no respirador, corresponde a uma pressão de 10 milímetros de mercúrio. Né? Então, isso certamente continua tendo a diferença. E a grande vantagem, com isso eu posso aumentar o pulmão, a área, diminuir a resistência e melhorar a circulação. Então, essas são estratégias, né, que são feitas. Esse foi publicado agora na RBTI 2019, em que eles fizeram tudo, inclusive a prona, nesses pacientes, que é um paciente, olha só, o PO2 dele não melhorava, aí quando botar no prona, ventilação mecânica com volume de 8 ml por quilo, que nem é tão grande, né, e um PEP mais alto, vamos ver o PEP dele, ó, foi a PEP de 15, que isso aí corresponde a 12 milímetros de mercúrio. A pressão está em 15, mas com isso aumentou o pulmão. E eu permito, né, que esse paciente faça o teste de apneia. Eu não estou advogando que se ventile esse paciente assim, mas num paciente que eu sei que ele já está hipoxêmico, é melhor eu tomar essas medidas para que ele não tenha um teste de apneia frustro, que vai levar à bradicardia, que vai me complicar, e eu, ao final de tudo isso, eu não tenho resultado. Né? Então, essa é a proposta. Bom, além disso, esse é um estudo publicado agora, recentemente também, que eles compararam a utilização, em vez do tubo T, a utilização do ambu, que nós conhecemos, com uma válvula de PEP, que ela é regulada de 5 a 15. Então, o ar entra por aqui, enche a bolsa, e toda vez que atinge acima de 10, 12, você coloca ali, e o ar sai por aqui. Então, mantém o sistema pressurizado. O que eles demonstraram? Que utilizando essa bolsa, se mantém constante, não há uma queda, oscilação na saturação desses pacientes. Então, existem estratégias pré-teste de apneia e durante o teste de apneia, de a gente manter esse pulmão mais estendido e que permita que se faça isso e se tenha esses resultados que o Falcão tem, que a grande maioria deles tem um PO2 bem mais alto. Né? A válvula de PEP, então, pode ser utilizada também no tubo T, né? Então o fluxo funciona exatamente igual, ele vem até aqui, quando insufla o pulmão, ele começa a retornar, né, e sai para a válvula. Só vai sair quando? Quando a pressão ultrapassar aqueles 12, 15 centímetros. Com isso eu mantenho o pulmão isolado, não estou ventilando, acumula-se o CO2 e eu consigo manter uma oxigenação melhor. Né? Existem agora outros dilemas, né, com os pacientes com ventilação de alta frequência, que é uma coisa que é razoavelmente comum em pediatria, né, em que se deixa o pulmão vibrando, né, ou então em ECMO. Como é que eu faço no paciente em ECMO, que não é uma raridade? E são coisas que também são factíveis. Já tem isso. Eu, no ECMO, por exemplo, eu posso, de alguma forma, fazer com que a acumulação de PCO2 se mantenha e vou ver se esse paciente responde ou não. Certo? Mas, então, em termos de teste de apneia em pediatria, né, e eu acho que se dá para falar para os adultos também, nós, intensivistas, temos que ter uma estratégia de garantir que durante o exame aquele pulmão seja explorado ao máximo na tentativa de evitar que ele faça dessaturação, especialmente esses pacientes que têm pouca reserva fisiológica. Obrigado pela atenção de vocês.
Obrigada, doutor Piva. Eu vou pedir para o doutor Cristiano fazer os comentários e depois a gente vai adentrar um pouquinho a próxima atividade para poder discutir com vocês na plateia. Obrigado, Rosana. Obrigado, presidente do CFM, doutor Carlos, doutor Hideraldo, presidente da Câmara Técnica, pelo convite. As exposições foram excelentes, aí deixaram, acho que clarearam bastante. E parabenizar a Câmara Técnica pelo conteúdo da resolução, que acho que avançou muito em relação ao diagnóstico da morte cefálica, especificamente a segurança do teste de apneia. Eu acho que seria interessante também ver se a plateia tem alguma pergunta, primeiramente, e aí depois a gente segue com algumas considerações. Acho que esse assunto tem várias questões.